I'll watch a movie. I'll take some pictures. And I'll pay you. Somebody That I Used to Know. Com certeza você lembra dela, né? Essa música é aquele tipo de caso que explode do nada e enche o saco de tanto tocar e aparecer sem você pedir. Tocava no rádio, viralizou no YouTube, viralizou nas redes sociais e grudava na cabeça de todo mundo. A parada foi tão grande que até quem nunca ouviu falar do GOT já conhecia o refrão de cabeça. But you didn't have to cut me off. And I don't even need your love. But you treat me like a stranger. Now you're just somebody that I used to know. Mas enquanto o mundo inteiro tava cantando essa música, o próprio GOT começou a sentir que essa fama não estava sendo assim tão fácil quanto parecia. A verdade é que ele nunca imaginou que essa música ia virar esse fenômeno todo. Ele já tinha lançado outras músicas, mas ninguém dava muita bola pra ele. As rádios nem cogitavam tocar as músicas dele na verdade. E aí ele teve uma ideia: vou jogar essa música no YouTube pra ver o que rola. Quando ele lançou Somebody That I Used to Know, ele tava quase desistindo dessa música porque ele não conseguia encontrar uma voz feminina certa pra complementar ela. Depois de meses quebrando a cabeça, foram 6 meses escrevendo essa história de término que muita gente se viu representado nela. Ele acabou encontrando a Kimbra, gravou essa música e fez um clipe relativamente simples, mas que era impactante. E do nada, o mundo inteiro começou a compartilhar Somebody That I Used to Know. She was pretty easygoing. I think I emailed it to her and said, hey, check out this concept. I didn't really explain much more. She came out going, looks great. It's really special. Everyone's connected with that song on a, worldwide kind of scale, and I still think back to that day when Wally came round with his mic, to my house, and was sitting in my room talking about the track, and singing my vocal takes. I wouldn't have had a clue that song would be sitting up with Justin Bieber and Lady Gaga on the charts. And I haven't even talked to him since it went #1. O vídeo vazou uma semana antes do lançamento oficial na Austrália e, ironicamente, isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido com ele. Ao invés disso ser um problema, isso acabou sendo um empurrão. Os números no YouTube começaram a subir muito rápido. Em menos de uma semana, ele já tinha mais de 73 mil visualizações e a galera simplesmente não conseguia parar de assistir esse clipe. Nos comentários tinha gente dizendo que ouviu a música o dia inteiro sem parar. Outras pessoas diziam que já tinham assistido mais de 200 vezes só naquele dia. E teve até uns malucos que estavam convencidos de que eram eles os responsáveis por metade das visualizações do clipe. A galera não conseguia parar de assistir e os números subiram numa velocidade absurda. Like when you said you felt so happy you could die. Now you're just somebody that I used to know. Somebody that you used to know. But you didn't have to cut me off. Em poucos meses a música já estava nas principais paradas do mundo e algumas celebridades como Ashton Kutcher, Katy Perry e Lily Allen estavam elogiando e o GOT finalmente estava tocando nas rádios mais comerciais. Só que o sucesso veio com uma intensidade que ele não esperava. Na verdade, eu acho que ele nem queria. E daí pra frente, a parada seguiu totalmente sem controle. Em 3 meses, o clipe já tinha passado de 7 milhões de visualizações. Depois disso, os números foram ficando cada vez mais surreais. 65 milhões, depois 300 milhões e quando todo mundo achava que já tinha ido longe demais, 860 milhões de views. A música virou um monstro gigante que ninguém conseguia parar. E aí, em muito pouco tempo, o GOT acabou ficando milionário. Agora, com muita grana, ele tinha 3 Grammys na prateleira e mesmo assim ele decidiu continuar levando a vida simples de sempre. Ao invés de esbanjar, ele continuou com uma van velha e ele se preocupava mais em dar um bom mergulho numa praia tranquila do que em ostentar a grana. Pra vocês terem uma ideia, ele decidiu não colocar anúncios no clipe de Somebody That I Used to Know, o que fez com que ele deixasse de ganhar pelo menos aí uns 10 milhões de dólares. Ele não queria que a música dele virasse assim uma espécie de produto comercial e isso mostrava o quanto ele estava desconfortável com o tamanho que essa música tinha tomado. Esse clipe foi um dos vídeos mais curtidos do YouTube. Ele chegou a ser o terceiro mais curtido de todos os tempos com 1,4 milhões de views. O GOT sempre teve um lance meio diferente com o sucesso. Enquanto a maioria dos artistas sonhava em ter a sua música estourada no mundo inteiro, ele estava ali meio perdido, meio incomodado com aquela atenção toda. Claro, ganhar milhões de fãs e 3 Grammys era uma parada muito incrível, mas o preço disso
foi alto demais pra ele. Uma das coisas que mais deixou o cara cansado foi aquele monte de versão e remix da música dele. Somebody That I Used To Know virou uma espécie de domínio público. Ela praticamente saiu do controle dele. O Gotti até reconhecia que tinha gente fazendo uns covers até legais, mas ele meio que começou a ficar irritado com a quantidade absurda de versão que era muito ruim que aparecia todo dia. Chegou num ponto em que ele não queria mais nem ouvir a própria música dele. Só pra você ter uma noção do tamanho do problema, algumas paródias tipo Star Wars That I Used To Know ultrapassaram mais de 30 milhões de views, o que só mostrava o quanto a música não era mais dele. But then you told them all my history and took away my masculine. But Star Wars will be done my way. I don't care what they have to say. I used to know what happened to the Star Wars that I used to know. A parada virou uma brincadeira que ninguém levava a sério. Com o tempo, tudo isso ficou insuportável. Ele já não queria mais dar entrevista, ele não queria nem ser reconhecido na rua, e aí precisou literalmente trocar de país para fugir do assédio. Lá em Nova York, o Gotti encontrou uma vida mais tranquila. Lá ele conseguia andar na rua sem chamar muita atenção. Só que quando ele voltava para a Austrália, era só ele entrar num café ou num restaurante para qualquer pessoa vir pedir foto ou simplesmente comentar alguma coisa sobre a música dele. E era exatamente o tipo de atenção que ele não queria mais. Depois de um tempo, o Gotti percebeu que Somebody That I Used To Know não era mais dele. E foi aí que ele sentiu que precisava desaparecer. E aí no meio disso tudo, ele começou a se perguntar se a música dele estava espalhando assim um sentimento negativo pelo mundo. Somebody That I Used To Know falava de um término meio amargo e ele ficou encanado com a possibilidade de meio que estar reforçando um clima de ressentimento e frustração na relação das pessoas. Essa música aí não foi uma musiquinha sobre um ex-relacionamento só, foi também sobre um artista que acabou ficando irreconhecível dentro do próprio sucesso. But I'll admit that I was glad it was over. You didn't have to cut me off, make out like it never happened, but now you are nothing. And I don't even need your love to treat me like a stranger. That feels so rough. O que era pra ser um sucesso monstro na carreira do Gotti acabou virando um pesadelo. O sucesso dessa música foi tão absurdo que, em vez de assim impulsionar a carreira dele, ela engoliu ele. O cara virou sinônimo de uma música só. E tudo que veio depois foi ignorado. Teve um momento em que ele mesmo começou a se sentir incomodado de ser aquela presença meio irritante, tá ligado? Que ninguém mais aguentava ouvir. A música tava em tudo que é lugar. Tocava no shopping, no rádio, nas festas, nos vídeos de paródia, nos memes. E claro, a galera começou a reclamar. Muita gente que no início amava essa música, depois não queria mais ouvir ela nem nos primeiros acordes. Chegou num ponto em que as pessoas começaram a mandar mensagem dizendo que não aguentavam mais. O negócio foi tão bizarro que ele meio que sentiu que tinha que se desculpar por ter feito essa música. O cara literalmente pediu desculpa por fazer uma música que tocou demais. Pra piorar, rolou até umas fofocas sem noção de que ele tinha morrido. O boato acabou se espalhando tanto que ele teve que ir no Twitter e simplesmente escrever: "Eu não tô morto". Mas aí, cara, já era tarde, né? A internet meio que já tinha abraçado essa ideia. E do nada, ele virou o cara que você costumava conhecer. Sacou? A música ficou tão grande que o próprio artista começou a ficar irrelevante perto dela. Aí, pra resolver esse problema, ele fez uma turnê pelos Estados Unidos. Assim, ele poderia lançar outras coisas, né, mostrar mais o som dele, mas isso aí só trouxe um outro problema. O público só queria ouvir Somebody That I Used To Know. Nos shows dessa turnê dos Estados Unidos, assim que ele terminava de tocar essa música, boa parte do público simplesmente ia embora. Era aquela maldição do artista de uma música só pegando no pé do cara. Só que, diferente de outros artistas, né, que tentam desesperadamente se reinventar pra sair dessa sombra, o Gotti meio que simplesmente aceitou a situação, largou pra lá. Ele sabia que ele nunca mais ia fazer um outro hit daquele tamanho e tava de boa com isso. O problema era que enquanto todo mundo meio que esperava o próximo estouro, ele mesmo nem sabia se queria continuar. O tempo passou e nada dele lançar outras músicas. Quando perguntaram pra ele sobre um novo álbum, né, ele dizia:
trabalhando aí numas coisas, né? Talvez um dia, quem sabe. Até que, depois de anos de silêncio, ele disse que não ia ter mais nenhuma música nova como Gothic. Ou pelo menos, não naquele momento. E se tivesse, talvez ele nem ia usar esse nome que fez ele ficar conhecido. Mas isso não significava que ele tinha parado de fazer música. Enquanto todo mundo se perguntava, né? Putz, e aí, mano? Cadê o Gothic e tal? Ele tava focado na banda dele, o The Basics, que muita gente nem sabia que existia. Mas a verdade é que depois de um sucesso tão grande, pouca gente estava interessado no que ele queria fazer fora daquela música. Mesmo assim, de vez em quando o nome dele aparece aí de novo, tá? Em 2020, ele foi nomeado artista australiano da década e diz que talvez lance um álbum novo, mas só que na próxima década. No final das contas, o Gotye teve uma das carreiras mais curiosas da música. Ele não caiu no ostracismo porque se deu mal. Muito pelo contrário, aliás. Foi porque simplesmente ele quis sair de cena. Ele teve uma parada que todo artista sonha, mas acabou percebendo que esse sonho não era exatamente pra ele. Hoje ele continua fazendo música, só que longe do holofote. E talvez essa seja a maior prova de que sucesso nem sempre significa tá no topo. Às vezes significa só tá no lugar onde você quer tá. Então, resumindo a novela, o Gotye não desapareceu. Ele só optou por viver a música fora dos holofotes. Somebody That I Used To Know pode ter sido o auge do sucesso pop dele, mas o Wally the Baker seguiu criando do seu jeito, seja aí tocando com os amigos dele no The Basics, onde ele permaneceu ativo na música, e com os projetos mais experimentais, né, abrindo mão da fama, seguindo aí seus princípios, ou seja, explorando sonoridade vintage maluca, ou de vez em quando surpreendendo com um projeto mais nostálgico. Ele mesmo já deu a entender que um dia ele pode lançar aí um quarto álbum de estúdio como Gotye, mas diz que só quando for a hora certa. Enquanto isso, ele parece que tá bem contente aí se dedicando às suas paixões musicais fora do mainstream. Ele lançou um álbum em 2020 e um remix do seu grande hit em 2024, marcando a sua reaparição depois de anos. Cada passo pós Somebody mostra que ele escolheu a criatividade e a liberdade artística ao invés do estrelato convencional. E ele tá feliz da vida assim, tá? Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, o quanto que você escutou essa música na época, hein? Aposto que você não sabia disso. Inclusive, tem um rolê aí que dizem que essa música saiu de acordes brasileiros, mas isso aqui é um papo pra uma outra história. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!